E passo a palavra à senhora Maria Dalci Ricas, que é superintendente executivo da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, ANDA, que vai falar sobre a reforma do Código Florestal. Ainda um bom dia a todos. Agradeço aqui, deputado Célio Moreira, a você e a sua competente assessoria parlamentar na área de meio ambiente o convite para falar aqui hoje sobre o novo texto do Código Florestal que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados. E eu vou passar? E aí, onde é que é? Aqui? Aqui? Tá. Eu vou abordar somente alguns pontos, é claro, o texto da lei é muito grande, mas eu queria destacar alguns pontos que, no nosso entender, realmente significam um retrocesso e um grande risco em avançar essa situação tão bem descrita pelo professor Henrique há pouco. Uma delas é a retirada das veredas da categoria de área de preservação permanente. Apesar de grande parte dos colegiais que estavam aqui terem se retirado, eu lembro que a área de preservação permanente é um conceito de proteção de algumas áreas delicadas ambientalmente e importantes, não só para a manutenção, né, dos ciclos de vida na natureza, como também para a manutenção e garantia das atividades econômicas. As veredas entram nessa área, nesse conceito. As veredas são a infância dos rios do Cerrado. Alguns desses rios, tal qual adultos com jeito de crianças, crescem e avolumam, se mantendo, porém, até no curso final, sinais marcantes do que for um dia, remanescência do que ficou para trás. O Rio Pandeiros é assim. O Rio Pandeiros é um dos poucos rios de Minas que ainda está razoavelmente preservado. Essa frase é do geólogo Ricardo Boaventura, no livro Berço das Águas. Eu queria até pedir aos cinegrafistas para mostrar uma foto de vereda, para quem nunca teve a oportunidade de ver, já que elas não existem aqui próximo da Belo Horizonte. Eu pedi... Aquela foto, pode mostrar, por favor? Se não for possível, eu passo. Não. Não tem como? Vai passar? Enquanto isso, olha, daí em longe... Aí, está passando. Ah, pois não. Ok. De voltar, por favor. Não passa, só... Pode dar continuidade. Se você podia... É melhor deixar, porque... Eu queria mostrar para vocês uma foto de veredas, depois eu abro o livro aqui assim, ó, vocês verem, mas assim, as veredas, ela não ocorre aqui perto de Belo Horizonte, as veredas ainda preservadas estão na região do norte de Minas, principalmente na bacia do Rio São Francisco, de Buenópolis para frente, mais ou menos, Curveiro ainda se via alguma coisa. Mas, assim, para quem não conhece, é uma emoção difícil de passar para vocês. Passar ao lado de uma vereda, de repente, ver um bando de araras azuis ou vermelhos levantar voo, realmente é uma emoção indescritível. E ver na aridez do sertão, né, de repente, surgir aquela água milagrosa que alimenta a vida de todo mundo, dos seres humanos e também dos animais que ali vivem. Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, falou: daí, longe em longe, os brejos vão virando rios, Buritizal vem com eles, Buriti se segue e segue. Buriti é uma palmeira típica, ela só dá realmente nas regiões brejosas das veredas. Segundo a Embrapa, as veredas exercem um papel fundamental na distribuição dos rios e seus afluentes, na manutenção da fauna do cerrado, funcionando como local de pouso para a fauna de aves, atuando como refúgio, abrigo, fonte de alimento e local de reprodução para a fauna terrestre e aquática. Apesar dessa importância, as veredas têm sido progressivamente pressionadas em várias localidades do bioma cerrado devido às ações agrícolas e pastoris, inclusive com projetos públicos financiados e estimulados pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. Além disso, têm sido descaracterizadas pela construção de pequenas barragens e açudes por estradas, pela agricultura, pela pecuária e até mesmo por queimadas excessivas. O simples pisoteio do gado pode causar processos erosivos de compactação do solo. O simples é demais, viu, gente? Que pisoteio do gado não é simples, não. Que afetam a taxa de infiltração de água que vai alimentar os reservatórios subterrâneos. Estou querendo dizer que as veredas ainda são grandes responsáveis pelo pouco de vida e que resta no Velho Chico,
outrora, né, talvez o rio fora da Amazônia, o rio mais pujante em termos de volume de água, de vida e de beleza no país. As veredas ainda são responsáveis por alimentar grande parte das águas de São Francisco, e o que nós vemos é um comprometimento cada vez maior desse serviço, e agora piorado porque os ruralistas resolveram tirar as veredas da categoria de área de preservação permanente. Mas Minas Gerais tem uma lei estadual, que é a Lei 9.682, de 98, que declara como APP todas as veredas do Estado de Minas Gerais. Nós esperamos, deputado Célio Moreira, que essa Casa não admita, em hipótese nenhuma, que algum ruralista aqui presente faça uma proposta e retire essa lei. Quer dizer, em Minas Gerais nós temos, e Minas Gerais é o Estado, desculpa aí, Henrique, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, que mais tem veredas no país. Outra coisa, gente, que os ruralistas conseguiram colocar na lei florestal é o seguinte: permitir pastoreio, pecuária em topos de morro e encostas ocupadas até 2008. Uma das principais causas de erosão nessas áreas. Via de Vale do Rio Doce, sempre citado como um dos piores exemplos no que se refere à pecuária insustentável no Estado. Hoje, é dado científico, extensas áreas do Vale do Rio Doce, elas não conseguem se recuperar mais sem intervenção humana, dado o nível de processos erosivos resultante do pastoreio intensivo e do fogo utilizado. Segundo o estudo da SPPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o país tem um prejuízo anual da ordem de 9,3 bilhões com perda de solo por erosão hídrica provocada pela chuva. Eu tirei esse texto do site da SOS Florestas, que, aliás, quem quiser saber mais detalhes, pode acessar, que lá tem uma excelente análise das mudanças feitas. Mas esses 9,3 bilhões realmente são fichinhas perto do lucro que o agronegócio tem no Brasil. Então, por que interessaria a eles preservar, proteger o solo contra a erosão? Apesar da linguagem ser de que ninguém mais do que os produtores rurais estão preocupados com a proteção do meio ambiente. Pode até ser, boa parte deles, mas, sem dúvida, eu não incluo neles o agronegócio e os grandes proprietários rurais. Dados do IBAMA indicam... Isso aqui é anistia, gente, é outro índice colocado pelos ruralistas. Eles querem anistiar as multas aplicadas até 2008. Segundo o IBAMA, existem cerca de 3 mil multas com valor total de 2,4 bilhões de julho de 2008, até julho de 2008. A maior parte delas pelo desmatamento ilegal de APPs, margens de rios, nascentes, áreas extremamente inclinadas, e de reserva legal em grandes propriedades, olha bem, da Amazônia é legal. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Estado do Amazonas respondem por 85% do valor das multas aplicadas e ainda não pagas. Jornal da Câmara dos Deputados. Total de multas de julho de 88 a de julho de 2008. 3.118, total em valores 2,4 bilhões. Mato Grosso, terra do Blairo Maggi, 1 bilhão 61 milhões 926 mil, etc. Pará, 659 milhões. Rondônia, 222 milhões. E só para trazer um pouco para o nosso contexto, São Paulo, 28 milhões e Minas Gerais, 9 milhões. Observem, sem nenhuma coincidência, que a maior parte das multas estão no Mato Grosso, no Pará e Rondônia, onde os pequenos são a absoluta minoria. Lá predomina o agronegócio. Mas a bandeira é a defesa dos pequenos. Agora vejam quem vai ser beneficiado com a anistia. A proposta cria corretamente um programa de regularização ambiental, mas abre espaço para anistia eterna. Porque é o seguinte, ela fala, pode se regularizar, e aí isso vai ser, o país inteiro vai fazer, só que o prazo para adesão é de 1 ano. Mas os estados podem prorrogar indefinidamente por decreto. Ora, nós sabemos que a maior parte dos estados vão fazer isso sem qualquer dúvida, porque os governos estaduais, com raras exceções, estão todos ligados aos interesses econômicos e ao agronegócio. No artigo 27, permite que os municípios possam autorizar a supressão de vegetação em unidades de conservação criadas pelos mesmos. É o caso de APAs, áreas de proteção ambiental, que pouco ou nada querem dizer em termos de proteção de ambientes naturais. A área de proteção ambiental é uma categoria de unidade de conservação, que é chamada de uso indireto, sustentável, já que sustentável define tudo, até droga, que as prefeituras podem criar e dizer aqui uma APA, uma área de proteção ambiental, e nada mais do que isso, não tem obrigação de estruturar, não tem obrigação de dizer nada. E agora os ruralistas, criando mais uma pérola jurídica no país, dizem que se o município resolve criar, Januária, resolve declarar o município todo como uma APA. Aí, de repente, a Prefeitura de Januária tem direito de autorizar supressão de vegetação e desmatamento. Gente,
95% dos prefeitos de Minas Gerais são ligados ao agronegócio. 98% não deve conhecer realmente a importância do meio ambiente. Ou seja, infelizmente, o interesse econômico se junta com o interesse político. Isso é uma porta aberta, se nós permitirmos, para realmente acabar com o que resta de vegetação no país. Dispõe no artigo 34 que a assinatura do termo de compromisso, o termo de compromisso refere-se, no caso, a recuperar a área de reserva legal, e que ele suspende a punibilidade de crimes ambientais ligados ao desmatamento ilegal. Mas, como não estabelece um corte temporal para isso, crimes cometidos até 2008, por exemplo, que é a data de referência adotada em todo o projeto para definir as supostas áreas consolidadas, ou seja, aquelas áreas já ocupadas, permite que novos desmatamentos fiquem impunes com a simples assinatura desse termo. Então, eu desmato, assino um termo de compromisso de recuperação, não faço nada e posso desmatar de novo e assinar um novo termo de compromisso. O artigo 58 diz que o órgão ambiental poderá, olha, gente, olha a pérola, e não deverá embargar desmatamentos irregulares. A palavra é essa, poderá. Então, não cria obrigação do órgão ambiental realmente autuar e punir por desmatamentos irregulares. Parece brincadeira, mas é verdade. Permite que os imóveis com até 4 modos fiscais não precisem recuperar sua reserva legal para proteger pequenos proprietários. Mas o disposto aplica-se a qualquer propriedade e, assim, milhares delas não precisarão recuperar suas reservas legais. Omite limite temporal para a geração das matrículas, objeto de isenção de recuperação, ou seja, para comprovar que a propriedade tem até 4 modos fiscais. Para quem não sabe, o módulo fiscal é a unidade mínima das propriedades permitidas pelo INCRA. Por exemplo, no entorno de Belo Horizonte, o módulo fiscal são 2 hectares, na Amazônia são 100 hectares, criando condições para que a isenção possa ser disponível àqueles que desdobrem suas matrículas em áreas menores que 4 modos fiscais. Trata-se de um caso em que a própria norma criaria a burla. Essa brecha fará com que mais de 90% dos imóveis do país sejam dispensados de recuperar suas reservas legais. É assim, eu tenho 40 hectares, eu divido por laranjas, pelo meu primo, pelo meu irmão, pelo meu pai, e assim eu fico dispensado de recuperar a reserva legal. Agora, não satisfeito com isso, o deputado Paulo Piau, que é da bancada mineira, né, uma pessoa que nos surpreende, porque é uma pessoa preparada, um ex-técnico da Emater, é um cara que não precisa atuar na base do achismo, se junta com outros históricos, como Miqueleto, e apresenta uma emenda que passa aos estados o poder de decidir pela permanência de atividades agropecuárias em margem de curso d'água. O projeto do deputado ruralista Aldo Ribeiro prevê recuperação de até 15 metros das mesmas, mas o Paulo Piau foi lá e piorou. Falou que não, os estados é que vão decidir. Isso significa o seguinte: o Estado de Minas Gerais pode simplesmente dizer assim, não, olha, ninguém precisa recuperar a APP ou no Estado, deixa o gado continuar pisoteando. Eu acho que o deputado Paulo Piau deve estar inventando uma almofadinha para a pata de boi. Para quando eles pisarem na margem do rio, eles não danifiquem. Quem quiser o trabalho, olha quando viajar de carro, a quantidade de imagens desbarrancadas que tem no Estado. Isso é para proteger a água, gente. Não é porque ambientalista adora a natureza, não. Isso é para proteger a água que nós usamos. Quer dizer, isso aí é a legalização da destruição das margens dos rios. E outra coisa, eu acho que, com exceção de jabuticaba, não tem nenhuma cultura nesse país que não demande agrotóxico. Como diz o Zé Cláudio, 9 quilos por hectare. Eu queria que o deputado Paulo Piau e seus companheiros me explicassem como é que o neguinho vai jogar agrotóxico numa cultura na beira do rio sem cair direto na água. Eu queria que ele me contasse essa mágica, mas, no entanto, está aí. Esse é o futuro das nossas áreas de preservação permanente, que são as margens do rio, que, além de proteger a água, criam os ambientes naturais favoráveis à sobrevivência da fauna aquática e da fauna terrestre, que também é aliada e depende desses ecossistemas. Outro exemplo, tá bem, de erosão, olha lá onde a Vossoroca começa, até onde ela cai dentro do rio. E essa é a situação atual, e que os ruralistas estão legalizando para que seja também a futura ampliada. Isso aí é uma charge, né? Reais, dólares, euros, isso é que é diversidade. Mas os ruralistas insistem que as florestas são responsáveis pelos problemas sociais e econômicos no Brasil. Mas será que a política agrícola no Brasil é eficiente? Quem ganha mais com a agricultura no Brasil? Quem? São os pequenos ou é o agronegócio? Como estão as dívidas dos grandes empreendimentos agropecuários junto aos bancos oficiais? E se a lei dos ruralistas for aprovada no Senado, a degradação e destruição dos ambientes naturais brasileiros passará a ser legal, no sentido estrito, porque a lei assim determinará. Destruir ambientes naturais vai ser uma questão
apenas legal. Não, a lei permite, gente, acabou, não tem, tá? A lei permite. No sentido simbólico, será muito legal também para o agronegócio, para as madeireiras, né, e outros. Ali. O que é que vocês estão olhando? Eu tenho a licença. É legal agora. Para de me olhar com cara de mal só porque eu estou destruindo todo um ecossistema. Mas será imoral e imperdoável. Obrigada. Agradecemos aí a participação da... Ah, tá, tudo bem. Sim. Eu queria vou entregar aqui ao deputado Célio Moreira, esse livro que chama Vereda, Berço das Águas. É um livro produzido com patrocínio da ArcelorMittal. Diga-se que o setor florestal de Minas Gerais apoiou as mudanças do Código Florestal. O único setor que se manifestou contra o setor florestal de São Paulo. Sabe, deputado, entrego ao senhor como presidente da Comissão de Meio Ambiente. O livro é tão bonito, traz tantas informações. Quem sabe o senhor passa para toda a bancada do PSDB e no Senado eles mudam de atitude, já que eles votaram integralmente a favor das mudanças. Obrigado. Dalcio, muito obrigado. Agradecemos suas palavras, né? Muito bem aqui exposta sobre a reforma do Código Florestal.